vamos prosseguir com nossa palestra de hoje. Hoje sou eu que vou estar falando. Nós vamos estar falando hoje sobre o tema sexo e compromisso. Obviamente que esse tema, quando qualquer um de nós se propõe a estudar, vamos perceber que é assunto extremamente complexo e amplo, muito vasto, que não temos a pretensão de em 30 minutos apresentar. Nós vamos trazendo umas reflexões que possam nos ajudar a motivar, a aprofundar este estudo em maior profundidade, uma vez que ele é bastante extenso. Mas partindo do princípio que todos nós somos seres espirituais, que já vivemos infinitas existências, onde já estagiamos por diferentes reinos, desenvolvendo-nos para estarmos onde estamos hoje. Partimos também do princípio do pensamento de Emmanuel, que está no livro Encontro Marcado, quando ele ensina que em matéria de sexo, com raras exceções, todos trazemos heranças dolorosas de existências passadas nas quedas do sentimento. Então, lembrando que quando falamos de sexo, começamos de explorar essa temática, que isso faz parte do nosso desenvolvimento desde os diferentes reinos, e nem sempre nós estivemos conectados, desde o original, com a razão e a emoção em fazer uso do sexo. Prosseguindo em Evolução dos Mundos, André Luiz nos ajuda também a entender isso quando ele diz: a comunhão sexual já se inaugura com a chegada do princípio inteligente, a forma das algas verdes, passando então a reprodutividade a se definir e a se aperfeiçoar no regaço dos milênios, os tecidos germinais em delicado preparo para o desempenho superior no estágio luminal. É importante refletirmos isso para acompanhar o nosso desenvolvimento do pensamento seguinte. Estamos falando sempre de nós. Vamos trazer as colocações para nosso conhecimento de nós mesmos, como nós fomos nos desenvolvendo através das eras. O Zalmino Zimmermann, no livro Perispírito, ele nos diz: a nota característica da sexualidade é a bipolaridade. Embora nos primórdios da jornada evolutiva, até que ela se definisse, tem um princípio inteligente na construção do instinto sexual, passado pelos ciclos de hermafroditismo e a unissexualidade. Isso pode nos parecer estranho quando nós temos pouco conhecimento dessa nossa anterioridade milenar, lembrando onde que o próprio princípio inteligente foi se desenvolvendo, se capacitando gradualmente através dos milênios. A bipolaridade desenvolve-se à medida que o princípio inteligente cresce em aquisições, comparecendo definitiva na dimensão hominal, onde nós estamos neste reino agora, a serviço então do sagrado processo reencarnatório. Vamos ver. Mas, se essa bipolaridade manifesta-se entre os encarnados, marcando a distinção entre homens e mulheres, há que se atentar para o fato de que na dimensão espiritual a realidade é outra. Por que será? Prosseguindo no Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos ajuda. Os espíritos encarnam como homens e mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona aprovações e deveres especiais e com isso ensejo de ganhar experiência. A sexualidade, então, é força a serviço do espírito e o fator determinante da polaridade na dimensão física é a sua necessidade evolutiva. Isso é bom para nós refletirmos aqui agora. Cada um de nós, na expressão do masculino ou feminino, é a nossa necessidade evolutiva como espírito imortal que somos, através das diferentes experiências que já tivemos e o que necessitamos agora adquirir dentro dessa polaridade feminino ou masculino, como aprendizagem de instâncias psíquicas. É sempre importante lembrar isso. Herculano Pires, no livro Mediunidade, prossegue: sabemos hoje com segurança que a sexualidade é um sistema de polaridade não adstrito, isto é, não limitado à forma específica do aparelho sexual. Na verdade, a sexualidade é a fonte única de dois sexos,
para a mudança de sexo na reencarnação, em face da necessidade de experiências novas no plano evolutivo, basta a inversão da polaridade na adaptação do espírito ao novo corpo material. Então Kardec estava certo. Essas inversões se processam no perispírito, pois é este, não o corpo, controlador de todo o funcionamento orgânico e fisiológico. Faz parte do nosso processo reencarnatório, do planejamento que ocorre na espiritualidade, onde os regulamentos devidos da nossa necessidade evolutiva ocorrem no próprio perispírito, que se expressará então no corpo físico, trazendo esta realidade para a experiência transitória. O espírito, à medida que evolui, vê o seu perispírito cada vez mais quintessenciado e, por fim, dispensada a imersão periódica na matéria densa, passa a aplicar no serviço de seu crescimento toda a potencialidade psíquica, uma vez que já prescinde do emprego de parte de suas energias na área da sexualidade. O processo evolutivo, a compreensão de nós mesmos, vamos compreendendo que a nossa energia sexual é uma energia criadora, criativa, que o espírito, na medida que evolui, vai aprendendo a decondicionar pelo seu uso globalizado na expressão do bem, modificando a estrutura das necessidades fisiológicas, uma vez que nós não somos o corpo. Arquivada aí a polaridade sexual, com a alma integrando em si, após milênios de burilamento, as qualidades inerentes à masculinidade e à feminilidade, desenvolve-se a multipolaridade afetiva, que vai uni-lo cada vez mais a todos os seres da criação. Todos nós estamos desenvolvendo, já desenvolvemos, uns mais as polaridades femininas, outros mais as masculinas, mas todos ainda em necessidade da expansão de ambas, para que nós vamos gradualmente, através dos milênios seguintes, ainda desenvolvendo a multipolaridade afetiva, esta que Jesus, que é o nosso modelo, com a integração da ânimo e ânimos, isto é, da integração da polaridade feminina e masculina, integrada, já veio exemplificar para todos nós. Patrimônio da mente, a sexualidade manifesta-se por intermédio do perispírito. Sob o impulso do pensamento, força motriz, o centro coronário, a expressar-se pelo corpo pineal, sustenta e controla todo o mecanismo sexual. Patrimônio da mente, nós estamos falando das energias psíquicas, que nós vamos ver mais pela frente. Sob o impulso do pensamento, força motriz, o centro coronário a expressar-se pelo corpo pineal. Nós hoje já, como espíritas, ou a própria ciência já vem desenvolvendo o conhecimento da glândula pineal, que pouco tem ainda conhecimento sobre em relação ou comparando a o que os espíritos já nos trazem, inclusive André Luiz, que nós costumamos chamar que a glândula pineal é a glândula da vida mental, e ela tem ascendência sobre todas as demais glândulas, como nós vamos ver pela frente. E aí, Missionários da Luz, que André Luiz vem, é a glândula da vida mental, a glândula pineal, como falamos. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Portanto, nós vemos que é bem mais complexo e intenso do que podemos materialmente, com uma visão materialista, observar. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como André Luiz prossegue, como órgão de elevada expressão do corpo etéreo. Acham-se as glândulas genitais absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é a fonte fundamental. Epífise, a glândula pineal, que comanda essas diferentes glândulas, nesse caso específico, as glândulas genitais, que tem a ver com o sexo. As glândulas genitais, ainda prossegue André Luiz, segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos ou unidades força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras.
Logo, vamos avançando com o pensamento. Prosseguindo ainda, ele diz: a glândula pineal, ligada à mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. E a vontade tem a ver com o nosso desenvolvimento espiritual. Quanto menos vontade desenvolvido sobre as referências superiores do ser imortal, mais nós estamos ali imersos ou submersos ou submissos às respostas instintivas oriundas do nosso desenvolvimento, do nosso caminhar espiritual, através dos diferentes reinos, onde nós já ensaiamos a questão do sexo e estando hoje nominal na nossa realidade. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta, a glândula pineal. Que nós sabemos, se vamos trabalhar, desenvolver a questão da obsessão diante da viciação sexual, a glândula pineal é um fator primordial ali por onde que existe todo esse campo energético que é jogado por todos os diferentes sistemas no nosso corpo biológico através do corpo perispiritual. A epífise, a Marlene Nobre traz para nós um livro, A Obsessão e Suas Máscaras, é o centro das emoções, controla as glândulas sexuais e todo o sistema endócrino, supre de energias psíquicas todos os armazéns autônomos dos órgãos e é a glândula da vida mental, como falamos anteriormente. Em sexualidade, o conceito de bipolaridade associa-se ao de permuta de energias entre os agentes envolvidos no processo sexual. Permuta de energias, isso já faz com que nós pensamos que numa relação de dois seres na intimidade existem dois mundos, dois universos, dois indivíduos, cada qual com seu campo energético oriundo do seu desenvolvimento espiritual, consequente das experiências permitidas até aqui. Todavia, esse intercâmbio energético nem sempre ocorre. Por que será? Muitas vezes ouvimos, numa relação sexual pode haver a harmonização energética entre os dois envolvidos. Por que será que não ocorre então com todos? Vamos ver. Basicamente, 3 tipos de situação podem ser detectadas no relacionamento sexual. Pode ele acontecer sem o envolvimento real de uma das partes, satisfazendo momentaneamente e aparentemente somente um dos parceiros, não passando de mera aventura genital. Interesse único de satisfação sensorial própria, marca do egoísmo, sem preocupação com a sensibilidade alheia. Ali não há troca de fluidos. Muito importante percebermos isso, porque onde existe egoísmo, então é um circuito fechado, né? Prosseguindo outro tipo de relação, existe a participação interessada de ambos os agentes, buscando o prazer da descarga orgástica, mas com escassa afetuosidade. A atração neste caso relaciona-se mais com o magnetismo animal do que com o magnetismo espiritual. No entanto, já há troca de recursos eletromagnéticos. A grossa maioria humana, por própria condição evolutiva, exerce assim a sexualidade em níveis primários de satisfação pessoal ou com pouco amor, que retrata escassa espiritualidade. Quando nós vamos desenvolvendo a temática espiritualidade, ela é decorrente do desenvolvimento dessa força criadora criativa do espírito em relação a uma visão diferenciada do que somente da realidade sensual. Já vai entrando ali todo o desenvolvimento emocional, como nós vamos ver. E André Luiz vai trazendo as informações em Missionários da Luz. Os espíritos superiores têm dificuldade, por enquanto, de elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. Por quê? Porque nós sabemos, se nós olhamos ali na Terra, atualmente, nós temos várias referências disso que, de um modo grosso falando, nós somos ainda bastante irracionais.
O episódio recente, globalmente falando, na Índia, da tamanha brutalidade de seres lidando com outro irmão em humanidade, que fez sacudir a nação e o governo, revisando valores de ética de comportamento. Então nós vamos concordar com o que a espiritualidade nos traz, sendo lá bastante comum essa exploração do homem com a mulher na relação do sexo, dentro do referencial irracional, com pouca consideração ou sensibilidade ao outro ser. E isso também nós vemos na própria África, quando nós estamos noticiários recentes, onde que a mulher tem muito pouco valor. As mulheres são assaltadas publicamente pelos homens, sexualmente, e sujeitas aos atos sexuais, onde que vamos remeter-nos a essas reflexões da necessidade que existe de nós compreendermos que somos todos irmãos em espírito e da necessidade do autorrespeito, da reeducação psicológica e emocional para o redirecionamento dessas forças internas que nós trazemos para o equilíbrio nosso e na relação com o outro onde nós estamos. Nós vimos o primeiro e o segundo, agora no terceiro prossegue Zalmino. No terceiro e raro tipo de relacionamento de natureza superior, a comunhão sexual já acontece sob o influxo amoroso, delicado e puro dos envolvidos. Nesse tipo de relação, a sexualidade já se pode apresentar como mero agente, já não se apresenta como mero agente de reprodução biológica, mas avançado processo de permuta de energias psíquicas e eletromagnéticas, que sustentado pela simpatia, afeto, revigora os perispíritos, alimentando mentes e corações. É para esse referencial que nós estamos caminhando, todos nós, seres em evolução. Se nos processos mais primitivos entrem em jogo os centros coronário e cerebral, estimulando o centro genésico e convocando o equipamento neuroendócrino a respostas que dizem como intercâmbio sexual em nível meramente biológico, onde só o prazer sensorial é buscado. Lembrem aqui o chakra coronário, como nós vimos anteriormente, onde a glândula pineal vai se expressar, que tem então ascendência sobre o chakra genésico, sexual em nível meramente biológico, onde só o prazer sensorial é buscado, prossegue. Fato diferente ocorre nas relações em que o amor já começa a prevalecer, onde aparece também significativamente a atividade do centro cardíaco, unindo perispíritos e propiciando amplas compensações vitais e psíquicas. Nós vimos isso no seminário de passe no domingo, quando foi muito bem colocado, entre os chakras fisiológicos, que predominam mais na fisiologia, um deles o genésico, e os chakras psicológicos, que estão na parte superior. Existe no meio o coronário, ou cardíaco, que vai fazer a ponte de discernimento. E ali na questão da expressão do sexo, isso está bastante em evidente, que nós vamos percebendo na conquista dos referenciais superiores, nós vamos aplicando isso na nossa interação com o outro, inclusive na intimidade sexual, quando estamos nessa experiência. Quando o ser humano chega a este nível de relacionamento, evidentemente já se encontra em condição respeitável, embora um estágio superior ainda o aguarda, em que a união sexual orgânica, como é conhecida, deixa definitivamente de ser importante. Isso é fácil de entender quando nós nos percebemos com uma visão metafísica, além da matéria, além do corpo físico, porque nós temos hoje ainda em vigor na Terra certas teorias que, analisando o ser a nível da biologia, ainda incentivam sexo por sexo para a conquista do equilíbrio, o que nós já vemos que vai gerar muito desequilíbrio para o espírito, porque essas atitudes, esses comportamentos distanciados das leis de Deus, desestruturam-nos interiormente. E novamente André Luiz prossegue: os homens e as mulheres cuja alma se vai libertando dos cativeiros da forma física escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição,
porque aprendem a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente através de permutas magnéticas, não menos valiosas para os setores da criação infinita, gerando realizações espirituais para a eternidade. Em qualquer experiência onde nós estando dentro do movimento da lei de progresso, nós estamos caminhando para lá. E como se isso não bastasse, vem mais, com André Luiz, que prossegue como mecanismo motivador e incentivador do desenvolvimento dos elementos reais no nosso ser. Para esse gênero de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos, mas constitui a integração de alma com alma, através da vida inteira, no campo da espiritualidade superior. Diante dos fenômenos da presença física, bastam-lhes, na maioria das vezes, o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão, para que recebam o magnetismo criador do coração amado. Vejamos como vão mudando os nossos referenciais. Quando nós estudamos muitas vezes que a nossa expressão da afetividade é muito mais um movimento interno do que externo, nós vamos vendo os referenciais que nos indicam este caminho libertador. Compreende-se também outros aspectos relacionados com a sexualidade, como a compensação da atividade sexual física pela atividade psíquica criadora e especialmente pelo exercício da caridade, com resultados altamente proveitosos para o equilíbrio psicossomático do agente. É que, em vez de canalizar sua energia para o ato sexual, o indivíduo, em programa de disciplina sexual, entregando-se aos trabalhos de ajuda aos semelhantes, não só pode colher as vibrações de gratidão dos beneficiados, como, principalmente, os contingentes energéticos que lhes são otorgados pelos espíritos superiores, revitalizando-se de forma muito mais substancial do que em qualquer ato sexual, além de sensibilizar-se perispiritualmente rumo a novas e superiores percepções e sensações. É isso que nós vamos nos conquistando gradualmente, nos permitindo novas experiências, onde nós, usando nossa energia criadora criativa, vamos já nos elaborando dentro dessa autoalimentação psíquica, lembrando que a polaridade masculina e feminina é este exercício interior de amorosidade que nós vamos trazendo para nós através das diferentes experiências que o espírito necessita para se capacitar para conquistas superiores, porque nós não somos a Terra e nem nosso fim é no plano de provas e expiações, mas sim ascender, evoluir e transcender. Entretanto, está longe de caracterizar o modo de ser da densa maioria, como já nós vimos anteriormente, porque nós estamos ainda nesse estágio. Essas reflexões nos ajudam a modificar nosso modo de pensar e atuar em relação às nossas energias psíquicas. Consequência disso são as torturas advindas dos abusos, como nós mencionamos os exemplos que correntemente se percebe aqui na Terra, solicitando reflexões profundas de todos os educadores, de todos nós como pais, para trazer referências mais harmônicas dentro do uso da sexualidade com responsabilidade. O espírito, percorrendo o caminho das sensações, pelos abusos ligados aos desvios da sexualidade, até as indignidades e violências criminosas, alimentadas pelo egoísmo e pelas emoções em descontrole, desarmoniza a mente, provocando a desestruturação funcional do perispírito, com grave comprometimento dos centros vitais. Então, onde nós, quando estagiamos por essas experiências, vamos desestruturando-nos a nível do nosso corpo espiritual e dos nossos centros vitais. E um dos chakras ali bastante abalado é o genésico, que sempre retrata bastante, sem contar que o mental também, porque como nós vimos nos slides anteriores, todo o desejo ou a vontade sexual é oriunda da mente, do espírito, que a elabora, direcionando essas necessidades necessárias de serem redirecionadas e reeducadas. Voltam à carne sob o impacto das vibrações desequilibrantes que puseram em ação contra si as vítimas da mutilação congênita, da alienação mental, da paralisia, da senilidade precoce, da obsessão enquistada,
do câncer infantil, das enfermidades nervosas de variada espécie, são resultados, conforme nós aprendemos com André Luiz, oriundo das próprias atitudes do espírito que se permite usar essas forças muito potentes da alma de forma equivocada, se desestruturando e necessitando de novas encarnações para refazer, para se reequilibrar dentro desse campo energético, fluídico, onde nós atuamos, de nós conosco, em nós em relação aos outros, né? Decorrentes do trauma perispirídico que, provocando desajustes nos tecidos sutis da alma, exige longos e complicados serviços de reparação a se exteriorizarem com o nome de inquietação. Porque imagine se nós vamos ficar quietos, isso quer dizer, harmônicos, se nós usamos a mente através, conduzindo nossos impulsos da energia criadora criativa na direção do sexo desequilibrado, com falta de respeito, como mostramos num dos slides anteriores, totalmente insensível à necessidade do outro, se isso pode gerar equilíbrio por ser? Não. Então vai gerar a inquietação, angústias, a doença, a provação, desventura, idiotia, sofrimento e miséria, que, como já vimos no nosso estudo anterior do Livro dos Espíritos, tudo isso são mecanismos de reequilíbrio, de reeducação do ser imortal dentro das suas forças criadoras e criativas. E podemos refletir com Emmanuel, no livro Consolador, como devemos efetuar nossa autoeducação, esclarecida pela luz do Evangelho, nos problemas das atrações sexuais, cujas tendências egoístas tantas vezes nos levam a atitudes antifraternais. Vejamos o que ele traz. Não devemos esquecer que o amor sexual deve ser entendido como um impulso da vida, que conduz o homem às grandes realizações do amor divino, através da progressividade de sua espiritualização no devotamento e no sacrifício. Vai mexer nosso sistema de crença, vai nos reeducar nos impulsos que vêm da nossa anterioridade, através dessa proposta diferenciada que é ofertada a toda a humanidade, encarnada ou desencarnada, dentro da questão da sexualidade. No plano espiritual superior tem cursos que são oferecidos aos espíritos nessa área do sexo. Sexo e amorosidade, sexo e respeito, sexo e dignidade. E assim vai indo as escolas que existem para educar-nos já mesmo no plano espiritual, para que nós vamos adquirindo os valores reais em relação ao uso do sexo. A energia sexual, prossegue Emmanuel no livro Vida e Sexo, envolve um positivo de discernimento e responsabilidade em sua aplicação, e deve estar controlada por valores morais que lhe garantam um emprego digno. Quanto mais nós vamos nos auto-evangelizando, isto é, nos educando espiritualmente, desenvolvendo os valores éticos, morais, mais nós vamos desenvolvendo esse discernimento do direcionamento dessa força criadora em nós para uma visão mais globalizada na sua expressão da nossa forma de ser, estejamos nós encarnados ou não. Porque mesmo quando nos libertamos do corpo físico, se nós não trabalharmos essas referências eventualmente desequilibradas, nós estaremos em espírito com essas necessidades, perturbando outros com essas necessidades transitórias, obsediando muitas vezes. Compreender que na visão espírita, nós aprendemos com Diolindo Amorim, que ensina: o espiritismo não é a doutrina do não, e sim da responsabilidade. Viver é escolher, é optar, é decidir. E a escolha é sempre livre, dentro de um leque relativamente amplo de alternativas. Que possamos refletir sobre o leque relativamente amplo de alternativas para o uso das nossas energias psíquicas dentro dessa visão do ser imortal que somos, desenvolvendo a nossa faculdade ou a nossa polaridade masculina e feminina como espíritos imortais, que ora nos encontramos na expressão de um corpo masculino, ora na expressão de um corpo feminino, mas essencialmente são instâncias psíquicas a serem direcionadas para os valores reais da vida. E a proposta que o Espiritismo nos oferece inicia-se com o autoconhecimento,
o alto amor por nós mesmos como criaturas divinas, cheias de recursos além das sensações físicas, sendo convidadas ao desenvolvimento dos recursos divinos a nível do ser psicológico e emocional que nós somos, vencendo-nos e angariando essa força interior do ser imortal que está rumando à perfeição gradualmente, aproveitando as oportunidades reencarnatórias, ora estejando em relações ou não estejando, porque são todas experiências transitórias, visando sempre o desenvolvimento da amorosidade, do amor em nós e do respeito e amor ao outro que estagia temporariamente nas nossas existências. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.